Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Várias pessoas já falaram aqui no Brasil, assim, o avivamento chegou, o avivamento chegou. Aconteceu isso anos atrás, enfim. E eu não desconfio, mais uma vez, não desconfio dos irmãos. Eu sempre confio nos irmãos. Acredito que o que ele está tendo e sentindo é de Deus e tudo bem. Agora, a minha pergunta é assim. Esses movimentos gerarão transformações sociais, por quê? Todos os grandes avivamentos históricos, se você pega o Jonathan Edwards, por exemplo, no século XVII, os grandes avivamentos, John Wesley, enfim, eles repercutiram como uma cidade posta sobre um monte. Ok? Então, não é tanto sobre o que acontece na igreja, mas é sobre o que acontece fora dela. É quando o membro sai da igreja e ele cumpre a missão dele, sendo dentista, sendo frentista, sendo padeiro. Cara, em Genebra, o que acontece com Calvino é um grande avivamento. Cara, não tinha mendigo mais em Genebra. A cidade inteira ela foi completamente impactada pelo poder do evangelho, pelos princípios do reino de Deus. Entende? Então, eu não tenho desconfiança de tempos em tempos aparece uma liderança dizendo que agora o avivamento chegou, mas eu também não sou precipitado em dizer, é um avivamento de fato. Eu espero para ver os frutos. Porque, cara, vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo santo, nação escolhida. Olha o tanto de benefício, queridinhos do papai. Mas para quê? Para serem beneficiados? Não. A fim de, com a finalidade de proclamardes aquele que vos tirou das trevas e os transportou para o reino da maravilhosa luz. Então, se eu não ver essa conexão de um Brasil transformado, eu tenho dificuldade de acreditar que aquele movimento de fato foi um avivamento. Ok? Ele pode ter sido uma renovação, a comunidade pode ter recebido uma visitação familiar da parte de Deus, um carisma, mas não foi um avivamento de fato. Cara, se você lê as histórias dos grandes avivamentos que aconteceu nas Ilhas Fiji, por exemplo, impressionante, cara. Impressionante. As frutas. As frutas, cara. Você assistiu o documentário? Já. Muito incrível, louco, né? cara. É incrível. Então, assim, a gente tem um número enorme de evangélicos no Brasil, mas a nossa política continua do jeito que está. A nossa desigualdade social, os nossos problemas, sabe? Então, essa igreja testemunha pouco, testemunha muito para si, sente muito, mas testemunha pouco para fora. Na verdade, quando a gente vai estudar os livros históricos sobre avivamento, a gente vai ver que todo avivamento teve muito a ver com um ajuntamento, um empoderamento e um envio. Exatamente. Então, por isso mover, né? Vai te mover para um lugar. Vai te e na verdade esse empoderamento foi onde essas pessoas que se ajuntaram e agora estavam empoderadas e capacitadas para algo, elas não se contentaram somente em ficar com aquela porção espiritual e elas manifestaram isso de forma social. Então elas construíram faculdades, construíram hospitais, elas construíram. Construíram. Então, realmente, eu estava até um dia com vários amigos, assim, teve uma fase que eu estava muito perguntando assim para os caras, por que é ajuntamento? Historicamente, a gente vê ajuntamento, empoderamento, envio e depois ceticismo. Exatamente. Por que depois de tudo isso, assim, nós vemos lá, cara, Harvard, o pastor que construiu a faculdade, hoje ela tem tudo, menos a questão de origem dela, Oxford e por aí, a Princeton. Europa. Então, tudo começou por algo, por um propósito, realmente, academicamente, o hospital ficou bom, isso ficou bom, mas parece que só um assistencialismo, assim, uma obra sem cruz, foi tomando forma depois. A geração que está lá nem sabe desse histórico, nem sabe desses princípios. Então, acho que é o zelo por tudo, assim, porque quando eu comecei a também ler acerca disso, orar, desejar um grande despertamento sobre a minha nação,
sobre minha cidade, sobre lendo tudo isso. É impossível você ficar assim só num lugar de falar, cara, legal essa história que aconteceu lá. Você fica desejoso de também viver isso. Mas eu fiquei muito mais de olho estudando e buscando, e estou até hoje. Quais foram as causas de fazerem com que seja sempre essa sequência. Um grande ajuntamento, um grande empoderamento, um grande envio, manifestação social, e depois disso, um grande ceticismo nos lugares. Teve amigo que foi para o Japão e ele falou, cara, eu não sabia, olha o que aconteceu. Estava lá entusiasmado na rede social, falando, gente, eu estou no Japão e no ano tal aconteceu algo aqui, um grande movimento, uma explosão do evangelho, aconteceu isso. Mas hoje, 3% dos jovens desse país, eles conhecem o evangelho. Tipo assim, eu falei, cara, puxa, uma falta de permanência, constância. Mas você sabe que, cara, isso me incomoda muito também. Mas se você for pensar biblicamente, sempre foi assim. Sempre foi cíclico. Se você pega o livro de Juízes, é sempre parabólico. O povo se afasta de Deus, o povo é punido por isso, o povo clama a Deus, se arrepende. Deus levanta um juiz, Deus salva eles, o povo volta. É aquele lance, cara. Quando está tudo bem, o pessoal se afasta de Deus. Quando está tudo mal, o pessoal volta para Deus. Eu acho a oração de Abacuque interessante. Aviva a tua obra no meio dos anos. Essa ideia de que Deus ele vai visitando a igreja de tempo em tempo. De tempo em tempo. Cara, se você for pensar no que aconteceu historicamente na igreja, você vai perceber, cara, que você teve um grande avivamento, uma grande depressão, um declive espiritual. Um grande avivamento, uma grande depressão, um declive espiritual. Então, quem prospecta esse avanço linear constante da igreja até que o reino de Deus seja estabelecido é o que dentro da teologia nós chamamos de pós-milenistas, que são aquelas pessoas que acreditam que o evangelho vai avançar sempre, sempre, sempre e vai alcançar todas as nações e aí Cristo volta. Cara, a gente teve grandes pós-milenistas. O próprio Jonathan Edwards era um pós-milenista. Ele estava vivendo um momento muito bom de avivamentos, de realizações, grandes realizações científicas, grandes avanços sociais, iluminismo. E ele tinha razões para acreditar que, cara, agora vai. O mundo vai ser impactado, de fato. Aí vem o século XX e 2 guerras mundiais. Sabe? Então, assim, eu sou amilenista, histórico. Então, isso me incomoda, mas eu sou um cara conformado com esses ciclos. Porque se você for ler escatologicamente, você perceberá que o fim vai ser marcado por um grande avanço da igreja, mas também por uma grande depressão espiritual do mundo, concomitante. Sabe? Então eu não tenho grandes esperanças no sentido de perpetuar um movimento espiritual durante séculos. Porque, historicamente, isso nunca aconteceu desde o Antigo Testamento. É o ciclo. É um ciclo. E parece que o ciclo da vida cristã é muito de pão, vinho e pão e ceticismo. Parece que é de um lugar, de um primeiro encontro sobrenatural. Não tem como. Você precisa desse encontro onde você reconhece, onde o Espírito te convence do pecado, da justiça e do juízo, e você sabe, cara... Cara, não calvinista, o Espírito que convence, é isso aí. Deus existe. É a hora que o cara... Isso acontece através da cura de alguém, de um milagre, de uma palavra, de um convencimento, de um culto, de uma conversa, de um louvor. Mas é um momento que ela realmente sente o sobrenatural e ela fala, cara, mas agora ela quer gastar a vida dela para sentir aquela experiência novamente. E nessa busca dessa experiência novamente, ela em algum momento tem um encontro com o pão, palavra. E ela fala, peraí, cara, eu preciso de base, eu preciso de fortalecimento aqui. E parece que depois de uma estação de pão e vinho, ela chega num lugar de ceticismo. Ela fala assim, pô, não acredito em mais... Sei lá.
Sei lá. Cara, você quer será? saber? É. Será? O cara fica assim. Será se, né? Será? Você sabe que E aí, é- a hora que ele tá no ápice do será da vida dele, de repente, bum, toque novamente fresco de Deus, e novamente. E esse ciclo louco, assim. E o problema não é o ciclo, passar pelo ciclo. O problema é quem fica parado em cada uma dessa estação. Porque Exatamente. aquele que parou nesse primeiro, e do vinho, eu quero isso, ao invés de profético, se torna patético. Exatamente. Aquele que parou no pão, o fundamento, eu sou fundamentado. Cara, mas é mais frio do que tudo na vida e... claro que a letra mata, o espírito vivifica. Precisa do equilíbrio. Ele fala, meu corpo é isso. São as duas coisas. E aquele que para no ceticismo, ele vira o crítico, o desigrejado, ele vira o... Já conheço de tudo. Já sei. É o cara que só pode voltar se eu tocar as suas filhas, se eu ver. Exatamente. Então, É um ciclo sem parar fim, em né? cada um Já diria Mufasa. mas parar em cada um desses ciclos é onde dá o BO. Na verdade, a vida cristã ela passa por esse ciclo mesmo. Onde, na Exato. verdade, onde a gente chama de ceticismo ali, na verdade, é onde é provado, né? É provado. Você é provado naquilo que você tem acreditado, você tem vivido, cara. E essa é a verdade. Nós perdemos uma filha ano passado. E aí, cara, foi um baque imediato nas primeiras horas, mas no mesmo dia, assim, uma convicção no Senhor, uma fé persistente, inabalável, e a frase da minha esposa, assim, de tipo assim, Bruno, Deus sabe o que faz. Isso nos guiou, E, cara, e agora, novamente, nós estávamos grávidos e novamente, minha esposa perdeu o bebê, e dessa vez o baque veio pior que da primeira vez, que eu passei, assim, tipo assim, cara, foi muito forte aquilo que nós encontramos em Jesus, a soberania dele, e aonde era para supostamente estarmos calejados e tipo assim, eu já sei como é. Não, cara, veio batendo de um outro jeito, onde a gente foi para longas conversas em casa e tipo, eu precisei olhar para minha esposa, ela me viu em pranto e lágrimas, e não era pela dor de ter perdido uma filha, mas era por Miriam. Eu tô lutando para não deixar minha fé ser abalada. E continuar acreditando. Falei assim, Miriam, eu quero continuar acreditando. Cara, você mas sabe a que minha humanidade tá brigando contra tudo que eu acredito. Então, tipo assim, cara, foi uma loucura. E Jesus nos levou para um processo assim, cara, lindo, maravilhoso, poderoso, tem sido. E a gente tem passado por ele. Que loucura. Cara, sabe que o Gui, ele perdeu uma filha também, alguns meses atrás. E eu fui visitá-lo no dia que a gente ficou sabendo, e uma das coisas que eu falei para ele foi o seguinte: você não perdeu um filho, você ganhou um filho. E ele teve a bênção de não viver nesse mundo caído, mas de se encontrar com Deus imediatamente. Então você não perdeu um filho, você ganhou 2, inclusive. E mais, os 2 sabem mais de teologia do que você, porque eles veem face a face. O que você sabe em partes, o que a gente está especulando aqui em partes, eles estão diante da face do Cristo bendito. E eles já tiveram seus olhos descobertos. E, cara, essa é a esperança. A esperança nasce do solo do desespero. Quem não se desespera não exercita a esperança. Então, por mais duro que seja para nós, a saudade, porque é isso, é saudade. Vocês não perderam filhos, vocês ganharam filhos. Amém, mano. Forte. É. Forte isso.